Olá, sejam todos bem-vindos. A paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Aline Santana e esse é o nosso canal Jesus Cristo Pode. E esse é o 4º episódio para a glória de Deus. E estamos aqui para fazer o que Jesus mandou, testemunhar tudo aquilo que ele fez. E eu tenho certeza que Deus vai fazer na sua vida também. Creia no nome santo de Jesus. E eu estou aqui com a minha convidada de hoje, nossa irmã Sandra Costa, uma bênção de Deus, ao qual eu tive o prazer de conhecer. Congrega ali na Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, em Benfica, com o querido pastor Timóteo Ramos de Oliveira. Irmã Sandra, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe. Fique muito à vontade e agora o podcast é todo seu. Boa tarde, a paz do Senhor. Para mim é uma honra estar aqui para contar das maravilhas que Deus faz. Glória a Deus. E tudo que Deus faz é bom. E se Ele fez na minha vida, pode fazer na sua vida também. Amém. Vou contar alguns testemunhos, de coisas que aconteceram na minha vida. E eu creio que Deus irá falar, a cada um que estiver nos ouvindo nesta tarde. Eu creio também. Eu gostaria de começar lendo um versículo que está em Jó, capítulo 37, versículo 15, parte A. Porventura sabes tu como Deus opera? E nós não sabemos como Deus opera. É verdade. Ninguém é capaz de saber como Deus opera. Nem Satanás, quando estava no céu, ainda era um anjo, um querubim, ele não foi capaz de saber como Deus opera. E Deus faz muitas maravilhas, de acordo com a vontade dele. E muitas das vezes nós queremos, que Deus faça alguma coisa na nossa vida. E nós oramos e pedimos a Deus, Senhor, faz isso na minha vida. E nós até dizemos, eu quero assim, assim, assim. Mas nós não temos muitas vezes a coragem de dizer, seja feita a sua vontade. É verdade. Mas Deus sempre vai fazer de acordo com a vontade dele nas nossas vidas. Embora, muitas das vezes, não vai fazer o que queremos. Vai fazer o que for melhor. Porque Ele sabe o futuro de todas as coisas. E nós não sabemos. E muitas das vezes o não dele, lá na frente, vai ser uma bênção para as nossas vidas. É verdade. Então, eu gostaria de falar sobre a minha infância. Eu sempre fui uma criança muito doente. Eu tenho asma desde que eu me lembro, bem pequena. E vivia muito nas emergências, sempre com asma ou anemia. E fui crescendo assim, doente, sempre doente, até que chegou aos meus 18 anos. Eu estava numa emergência também, E eu sempre pedi a Deus para me curar, embora... Vou voltar aqui um pouquinho antes, no início da minha infância. Minha avó materna era evangélica, a família do meu pai toda espírita. E nós aprendemos com a minha avó materna sobre Jesus. Conhecemos que Jesus era que nos levaria para o céu. E fui muitas vezes à igreja com a minha avó até a adolescência. A minha avó ficou doente, eu me afastei da igreja até os 22 anos. Quando eu retornei, o Senhor começou a falar comigo para voltar. E eu passei um ano ainda pensando e voltei para os caminhos do Senhor. E eu louvo a Deus porque, apesar de eu ter uma avó, minha família do meu pai toda era espírita, Deus preservou a mim e os meus irmãos. Nós conhecemos Jesus e decidimos seguir sempre com Jesus, embora muitas vezes fora da igreja, como eu fiquei. Eu nunca desisti de crer que Jesus era o caminho que levava ao céu. Deus nos escolhe, É verdade. Deus nos escolheu, nos deu nessa família, minha avó analfabeta, nos ensinou o caminho do Senhor. Nós crescemos, como diz a Bíblia, instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. E eu, afastada, mesmo lá no mundo, Jesus sempre estava nos meus pensamentos. Com 22 anos eu retornei. Na minha infância, todos os médicos que eu ia, que fazia tratamento, diziam que eu ia morrer, porque meus pais não tinham uma boa condição financeira, precisava de comprar nebulizador, precisávamos de mudar para uma casa melhor, porque o melhor tratamento de asma é o controle do ambiente. E isso não tinha na minha casa, era uma casa ainda de tijolo,
em construção, em obra, e os médicos diziam, você vai morrer. Mas ninguém morre antes do tempo. E a vida e a morte estão nas mãos do Senhor. É Ele que tem o poder sobre a vida e sobre a morte. E Deus, Ele cuidou de mim. E eu cheguei aos meus 18 anos, cheguei aos meus 22 anos, voltei para Jesus, comecei a caminhar com o Senhor, conheci o meu atual marido na igreja. 2 anos depois começamos a namorar, casei, e depois de 1 ano mais ou menos, quase 2, eu tive o outro filho, né, a gravidez, e continuei seguindo ao Senhor. Eu comecei a dar aula na escola dominical, desde que meus filhos eram pequenos, com 4, 5 anos, dei aula na Barreira do Vasco há alguns anos, depois me mudei para o Caju, comecei a dar aula na congregação do Parque da Alegria. Depois desse período, nós tínhamos uma casa no Caju. Aí fomos morar em Nova Iguaçu. Chegando lá, comecei a congregar numa Assembleia de Deus, que era uma sede, e ficamos ali fazendo a obra do Senhor. Comecei a dar aula no departamento infantil, depois fui coordenadora do serviço social. Nesse período, meu marido estava desempregado. Quando eu mudei para lá, ele já estava desempregado. Nós vivíamos com a renda que ele recebeu da indenização do banco. Depois o dinheiro acabou, mas eu não sabia que tinha acabado completamente. Um dia eu acordei de manhã e falei para o meu marido, pode comprar um pãozinho, um queijo para tomar café? Ele falou para mim assim, filha, eu não tenho nem R$1 no bolso. Eu gelei, mas eu pensando, não, Senhor, eu não vou me desesperar. Eu pensando, vou fazer um bolinho de chuva. Cheguei lá, não tinha ingrediente suficiente. Aí eu peguei, vou fazer um cuscuz de milharina. Tinha um pouquinho de milharina, fiz o cuscuz, e dali eu fiz o cuscuz e comecei a chorar. Eu chorei de soluçar, pensando naquela situação. Meus filhos não eram acostumados com cuscuz de milharina, eu fiquei pensando, como eles vão comer isso? E aí eu coloquei um pouquinho para o Samuel, um pouquinho para a Raquel, para o meu marido e para mim, e chorando de soluçar. E meus filhos me olhando, né? E aí o meu marido falou assim, filha, fica calma, a luta vem e passa, mas nenhuma palavra era capaz de consolar meu coração naquele momento. Porque eu só imaginei fome para os meus filhos. Eu nunca passei fome na minha vida. E eu pensei, fome meus filhos não vão passar. Eu posso passar qualquer coisa, mas fome dos meus filhos não. Aí eu comecei comendo. Daqui a pouco, aquele cuscuz na minha boca se tornou um sabor tão maravilhoso que eu não sei explicar até hoje que sabor era aquele. Foi muito mais gostoso do que o pão com queijo que eu queria comer. E eu comecei a chorar de vergonha do Senhor e pedindo perdão ao Senhor. E aí passou todo esse período, ele desempregado. E nesse dia que eu chorei, né, eu falei, vamos para a casa da minha mãe. Lá você arruma um biscate de alguma coisa para fazer, porque meus filhos não vão passar fome. E fomos até a igreja. Eu saí de casa, no carro, de olho fechado. Quando chegamos na porta da igreja, ele falou com o pastor, nós estamos indo para São Cristóvão, para a casa da mãe da Sandra. O pastor falou assim, vocês vão passear? Quando o pastor falou isso, eu abri os olhos e disse, não, pastor, nós vamos para a casa da minha mãe, porque não tem mais nada na minha casa para comer, o Manuel está desempregado e eu vou para lá para ele fazer alguma coisa. E viemos. Quando eu cheguei, aí nós chegamos na casa da minha sogra, era uma sexta-feira, dia de oração. Já tem esse trabalho de oração na casa dela desde que eu era solteira. Chegando lá, a oração tinha terminado, ainda tinha algumas pessoas lá, alguns irmãos, e um irmão falou comigo, eu não me lembro se foi meu cunhado ou outra pessoa. Sandra, o que aconteceu? Falei, nós viemos para cá, expliquei para ele a situação. Deus manda te dizer que é para você voltar para casa, que ele vai suprir tudo, não vai te faltar nada. Glória a Deus. Eu pensei, meu Deus, como eu vou voltar para casa sem dinheiro? Aí eu fui para a casa da minha mãe, né? Ficamos uma semana em São Cristóvão, retornamos. Eles nos deram alguns alimentos, né? Minha família nos ajudaram, deu algum dinheiro, voltamos para casa. Mas eu voltei pela palavra do Senhor, mas eu tinha medo, eu não tinha confiança 100%. Quando chegou na semana, 1 ou 2 semanas depois, meu marido estava na frente de casa lavando o carro. Passou uma vizinha da rua de trás e viu ele lavando o carro, foi uma senhorinha. Ela foi até lá e falou, o senhor faz frete? Ele falou, mas depende que tipo de frete. Ah, eu vou fazer meu aniversário lá na Cinelândia,
no clube do Bola Preta e vou levar 2 amigas. O senhor pode nos levar? Ele falou, sim, eu posso. Não lembro quanto foi na época que ele cobrou. Aí ele levou essa senhora, né? Aí o dinheiro que ele recebeu, pagou o combustível e fez uma compra lá para casa. A partir daí, o Senhor começou a usar as pessoas para nos ajudar, né? Aí nós fomos para a igreja, né? Era dia de ceia, lá na minha igreja. Cheguei lá, como eu já era do serviço social, eu falei com a minha amiga assim, esse mês os irmãos contribuíram com muita coisa, não é? Nunca contribuíram tanto. Ela falou, você não está sabendo? Eu falei, de quê? O pastor fez uma campanha para vocês. Falou até o nome todo do Manuel no púlpito e falou, essa família veio para cá e nós temos que ajudá-los. Na hora eu fiquei com muita vergonha. Aí passei pelo meio da igreja, o pastor me viu. Já foi num serviço social, irmã Sandra? Vai lá, abastece a sua casa. Deus cuidando, né? Deus cuidou de tudo. Aí ele falou, vai lá, abastece a sua casa. Aí comecei a receber a ajuda da igreja, né? A bolsa, a cesta básica. E as pessoas começaram a nos ajudar, irmãos começaram a nos ajudar, vizinhos, amigos, Deus sempre enviava alguém. Ou levava um dinheiro, ou levava alguma coisa. Um dia nós não tínhamos nada para comer. O vizinho, que não era cristão, falou assim, vocês comem peixe? Manuel falou, comemos. Nos deu 2 quilos de peixe. Eita glória! E aí foi chegando, tudo foi chegando no tempo certo do Senhor. E aí, nesse período que Deus começou a nos suprir, eu sempre acreditei no poder de Deus, né? Eu li a Bíblia, eu vi as pessoas contando na oração os testemunhos, que tinha desempregado, que Deus abriu a porta, que Deus enviou. E eu cria nisso, mas eu estava como Jó. Eu conhecia a Deus de ouvir falar, mas agora estavam vendo ao Senhor os meus olhos. Verdade. Eu comecei a ver o poder de Deus. E esse poder de Deus não foi só para a minha vida, é para a vida de todos, é para a vida de cada um que está nos escutando nessa Aleluia. tarde. Se você estiver passando por um problema, seja ele qual for, creia que Deus tem poder para dar a solução. Ainda que seja desemprego, se estiver faltando dinheiro, muitas vezes as pessoas se desesperam. Quando as pessoas não conhecem a Deus, se desesperam, quantos tiram a vida? Verdade. Mas eu quero te dizer, não se desespere. Deus pode suprir tudo na sua vida. Glória a Deus. E ali nós ficamos, né, recebendo essa ajuda da igreja. E tinha uma irmã que eu conheci na minha igreja, mas era de outra igreja. Começou a visitar e me conheceu e gostou de mim. E falou assim, irmã Sandra, eu gostei da irmã. Eu queria fazer um trabalho junto com a irmã. Eu falei, a senhora congrega onde? Ela falou em Austin. E eu falei, como nós vamos fazer um trabalho junto? Ela morava lá, tinha comprado uma casa. Eu moro aqui agora, mas eu queria fazer uma campanha de oração junto com a irmã. Eu falei, tá bom, como vamos fazer? Uma semana na minha casa, uma semana na sua casa. Eu fiquei com muita vergonha. Eu vou contar agora como era a minha casa. Quando eu mudei para Nova Iguaçu, eu comprei uma casa pequena, de conjunto, que era assim, eram 4 casas embaixo, 4 casas em cima. E essas casas, elas tinham só uma parede, e era de telha em cima onde eu morava. Eu ouvia a vida do meu vizinho ouvia a minha vida. E eu não gostei dessa casa, falei, vamos vender. Vendemos para a própria dona que nos vendeu, né? Ela comprou de novo. E aí começamos a construir embaixo. Só que essa moça que eu devolvi a casa, ela não esperou o acordo que eu fiz com ela. Quando eu construí um pouco, eu te entrego a casa. Ela começou a pressionar, querendo a casa. Eu falei, Manuel, entrega essa casa. Vamos mudar lá para baixo, já tem uma parte com laje. E nós mudamos lá para baixo, desmontamos todos os nossos móveis. Tinha a laje em cima já e tinha uma outra laje. Aí colocamos os móveis lá em cima guardados. E embaixo só tinha um cômodo, que era a sala. Colocamos a cama, a nossa cama, o beliche das crianças, a geladeira, o guarda-roupa. Mais para o fundo, nós colocamos a geladeira e o fogão. Não tinha parede, dividindo nada. Não tinha banheiro quando eu me mudei para lá. Era só isso. Aí ele foi, né, colocou um vaso para a gente usar. No mesmo dia, ele foi em São Cristóvão, conseguiu o chuveiro para botar, né, tudo direitinho. Conseguiu uma lona. O banheiro era cercado de lona. Aí tinha esse espaço onde era quarto, né? Tinha o espaço no meio que era o banheiro, cercado de lona. Mas antes da lona, nós usamos assim.
e o chão era de barro. E a parte de lá era toda com taipá. Sabe o que é taipá? É aquelas madeiras em pé com as tábuas que ainda vai bater a laje. Sei. E nós ficamos morando ali. Aí o chão era de barro, né, nessa parte que ainda não tinha nada. Ele colocou umas pedras, porque quando chovia virava lama. E chovia pelo taipá e molhava. E a gente ficou ali morando. Aí ele fez o banheiro de lona. Antes da lona, a gente tomava banho assim. Aí eu dava banho nas crianças. Depois eu mandava as crianças ficarem de costas e a gente tomava banho ali mesmo. Aí ele foi, né, botou a lona depois, arrumou umas madeiras, porque na frente tinha a parede de tijolo. Atrás ele colocou umas madeiras que eram troncos de árvore em pé. Era um barraco. E eu nunca morei assim na minha vida, mas eu fiquei ali morando, né? Tudo tem um propósito de Deus na nossa vida. Sim. A gente precisa aprender, né? A ter a abundância, a ter fartura e passar dificuldade. E nós ficamos morando ali desse jeito. Aí eu fiz essa campanha de oração com a irmã. A irmã tinha uma casa linda, grande, e foi orar na minha casa. Eu falei, irmã, tem vergonha que a senhora vá na minha casa? Ela falou, não precisa ter vergonha. Aí ela foi orar junto comigo lá, né? Tinha um sofazinho já. Aí ela fez essa campanha. Ela orava para que Deus desse a ela a direção da obra e eu pedia a Deus que abrisse a porta de emprego para o meu marido. Eu falava, Senhor, tem um desemprego tão grande no Brasil, mas o Senhor abre fontes no deserto. Abre uma fonte no deserto do desemprego para o meu marido. Aleluia. E sempre orando assim. Aí, quando acabou a campanha, a irmã começou a fazer a obra e o meu marido ainda estava desempregado. Um dia, o meu cunhado, um dos meus cunhados, né, falou que ia falar com um conhecido dele que trabalhava numa empresa para arrumar um emprego para ele. Aí esse rapaz, né, deu o telefone e falou, diz para ele ligar para mim. Meu marido ligou a primeira vez, ele marcou para a semana seguinte. Meu marido ligou a segunda vez, ele marcou para a semana seguinte. Meu Deus. Na terceira vez, né, que seria o dia dele ir lá, o rapaz não marcou. O meu marido ficou muito aborrecido, né? Claro. E aí ficou deitado, ficou alguns dias deitado, parecia que estava entrando em depressão. Aí eu falei, Manuel, você não vai ligar para o irmão, para o rapaz, para ver o emprego? Eu não vou, porque ele está me fazendo de palhaço. Eu já liguei para ele 3 vezes. Aí eu fiquei, né, pensando, peguei, naquela época era orelhão, a gente não tinha telefone, peguei umas fichas, fui até o orelhão na esquina da minha rua, liguei para o rapaz. Aí ele atendeu. Eu falei, você é o amigo do irmão Carlos? O irmão Carlos é meu cunhado. Você disse para o meu marido ligar para você. Ele ligou. Eu saí do banco. Eu tenho 2º grau, se precisar eu vou trabalhar também.
Aí ele fez o acordo com o banco, saiu, foi esse período todo que ele ficou desempregado, né? Aí passou a ser motorista, com uma profissão em carteira. A partir daí, ele trabalhou 2 anos nessa empresa. E já conseguiu arrumar outros empregos. Então, todo esse período do desemprego, Deus supriu. Como Deus falou na casa da minha sogra, que era para a gente voltar para casa, que ele ia suprir tudo, ele Glória cumpriu a Deus. palavra dele, porque Deus sempre cumpre o que promete. Glória a Deus. Aquilo que ele fala que vai fazer nas nossas vidas, ele vai fazer. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. E tudo vai acontecer. Então, eu quero dizer para vocês que estão me ouvindo nessa tarde ainda, que não importa o tempo que está passando da promessa de Deus na sua vida, continue firme, continue crendo que no tempo certo Deus vai fazer. Aleluia. Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai salvar, Deus vai abrir porta de emprego e Deus vai fazer tudo o que ele prometeu fazer. E mudamos, né? Lá de Nova Iguaçu, ficamos morando lá. Deus abriu a porta. Depois, nesse período, eu fui chamada para pregar numa congregação da minha igreja, porque eu dei uma palavra um dia na ceia. Falei sobre o serviço social, ajuda os necessitados. E uma irmã da congregação de Cabuçu me ouviu e me convidou para pregar. Eu falei, irmã, eu não sei pregar. Eu não sou pregadora, eu sou professora de escola dominical. A irmã prega, eu falei, nunca preguei na minha vida. Eu vi a irmã pregar na ceia. Eu falei, irmã, foi um momento ali, Deus me deu inspiração e eu falei. Mas a irmã prega, eu falei, não sei pregar, irmã. Vai na congregação, vai dar uma palavra para a gente num culto da União Feminina. Eu falei, tá bom, irmã. Falei que ia porque a irmã ficou insistindo, mas eu não sabia pregar. Aí, irmãs, quando chegou o dia, estava chovendo, estava frio, eu estava doente com asma e eu fui. Cheguei lá, me deram oportunidade. Eu falei muito básico sobre a vida de Abraão, né? Mas eu fui lá só para ouvir Deus falar comigo, mais uma vez. Quando terminei, o dirigente da congregação, ele disse, irmã, eu tive uma visão com a irmã. Eu vi Deus derramar um vaso assim de barro, derramar na sua doença. Ele fez assim mesmo. Eu vi Deus derramar um remédio na sua doença. Se a irmã crer, a irmã vai ficar curada. E eu criei naquilo. Eu crio, né? Passaram ainda algum tempo, acho que 1 ou 2 anos, eu sempre orando, ainda doente, crendo no Senhor. Um dia eu estava em casa à noite, meu marido trabalhava nessa empresa de motorista, era 24 horas. Ele era motorista de ambulância. Eu estava em casa sozinho com as crianças. Comecei a ouvir um programa na rádio do reverendo R.R. Soares, da Igreja da Graça. E ele começou a pregar sobre cura, cura, cura. E eu senti um fogo me queimando por dentro. E pensei, falei, Senhor, o Senhor está me curando? Achei que Deus estava me curando. Mas não foi naquele dia. Não foi como, né? Porque Deus não tinha falado que ia me curar assim. Aí continuei doente. Meu filho começou a ter um problema de ansiedade, vômito. Eu vim para São Cristóvão, comecei a tratá-lo. Nesse período, eu fui a uma consulta pelo SUS com um médico de asma, né? Alergista. Passou um remédio para mim. A médica me passou exames. E sempre que eu ia ao médico, os médicos sempre frisavam, se não tiver controle do ambiente, você não vai ficar boa. E essa médica não me falou sobre o controle do ambiente, mas me deu o papel. E eu comecei a usar essa medicação. E depois de algum tempo, eu parei de ter asma. A asma foi controlada completamente. Como Deus falou, eu não lembrava. Depois de algum tempo, eu me lembrei do que Deus falou, que ia derramar um remédio na minha doença e eu ia ficar boa. E foi esse remédio que eu comecei a usar nesse tratamento. Parei de ter crises de asmas por anos, até o ano do Covid. Até o ano do Covid eu fiquei sem asma. Ainda antes do Covid, não me lembro o ano que foi, meu marido, ele sofreu um acidente, né? Ele sofreu um acidente de carro. Minha filha trabalhava com festas e eventos com uma irmã lá da igreja que ela congrega no campo de São Cristóvão. E ela fazia festa junto com essa amiga dela, né? Trabalhava para a amiga. E foram fazer um trabalho de um casamento, não sei se foi Magé, não me lembro, foi para lá, para a Baixada. Só que já era mais de meia-noite, minha filha ligou e falou assim, mãe, nós vamos voltar hoje.
mas ainda estamos vendo aqui, porque a gente não está conseguindo, vamos voltar de ônibus. E eu fiquei preocupada. Eu falei com meu marido Manuel, você não pode buscá-los? Fiquei preocupada com minha filha. Ele falou, tá bom. Aí ele foi buscar minha filha. Quando eles voltaram, deixaram o casal lá, né, que eles moravam ali em cima, no Morro do Pinto, na Gamboa, e o carro morreu. O carro morreu, como era descida, estava minha filha e um primo de consideração dela, e meu marido. Minha filha estava atrás do meu marido e o rapaz estava na frente, sem cinto de segurança. Aí ele pegou e deu tranco na descida para o carro pegar. O freio não pegou mais. Ele despencou do alto do Morro do Pinto. Caiu lá embaixo, era uma Caravan. Aquele carro ele tinha um motor bem grande na frente, o impacto foi todo na frente. E o carro virou. Aí a minha filha contou em casa que ela sentiu... O rapaz saiu, né? O rapaz conseguiu sair, ileso do carro. Meu marido ficou com o braço preso no volante e a minha filha ficou caída. Ela disse que quando o carro ia cair, que ele falou assim, o carro vai cair. Ela segurou assim no banco dele e falou, Jesus nos segura. E o carro despencou. Aí chegou lá embaixo, ela viu uma luzinha pela janela e ela disse que sentiu como se alguém mexesse as pernas dela e puxasse ela fora do carro. Ela pensou que tinha sido o primo e não foi ninguém que puxou ela do carro. O Senhor enviou um anjo que tirou minha filha de dentro daquele carro. E ela corria para lá e para cá, né? Porque o pai estava preso, pedindo para ninguém mexer no carro. As pessoas começaram a ajudar. O bombeiro chegou. Quando o bombeiro chegou, que tirou meu marido, que estava com o braço preso, e colocou na ambulância, que ela viu o pai em segurança, ela respirou. Ela disse que ela fez assim, graças a Deus. E aí quase caiu no chão. Ela disse que não conseguia ficar em pé. Aí o bombeiro segurou ela, colocou na ambulância, e eles foram levados para o Souza Aguiar. Eu ainda não sabia o que tinha acontecido. Aí eu fiquei preocupada, né? Fiquei acordada de 3 horas até 5 horas da manhã. Em certo momento, ela ligou para mim, dizendo assim, mãe, meu pai bateu com o carro, mas foi uma coisa muito leve. A gente está aqui no Souza Aguiar, mas está tudo bem. Eu falei, tá bom, mas eu não acreditei naquilo. Eu falei, deve ter acontecido alguma coisa grave. Aí eu fiquei andando pela casa para lá e para cá, meu filho dormindo, e ele tinha problema de ansiedade. Eu fiquei pensando se acordava ele ou não. Aí eu resolvi acordar e falar, houve um acidente, seu pai e sua irmã estão no hospital, mas eles estão bem. Eu estou indo para lá. Aí eu saí, peguei o táxi, cheguei lá, amanhecendo o dia, fiquei algumas horas esperando, até que saiu um homem lá do hospital e me procurou e eu fui lá dentro. Aí eu pude entrar, vi que os dois estavam lá, vi meu marido com o braço, né, com aquela, não sei como chama, aquela coisa no pescoço, o braço todo machucado. Falei, você está bem? Ele falou, tô. Falei, mexe as pernas, que eu queria saber se tinha ficado paralítico. Ele mexeu, vi minha filha, falei, você está bem? Mexe as pernas. Ela mexeu, falei, tá tudo bem. Saí, porque não podia ficar lá, né? Depois de algumas horas, minha filha saiu, segurando as coisas, né, descalça. Acho que ela perdeu o calçado. E andando devagarinho, andando bem devagarinho. Eu falei, o que aconteceu, Raquel? Ela sofreu uma fratura em 3 vértebras na coluna. Meu Deus. O médico falou que foi a mesma fratura que o Neymar tinha sofrido na época. Falou, se fosse um pouquinho mais abaixo, você tinha ficado paralítica. Mas Deus não permitiu. Glória a Deus. Deus colocou a mão dele. Minha filha sofreu esse acidente, fraturou 3 vértebras, mas não ficou paralítica. Começou a usar um colete em casa durante 3 meses e voltou a andar normalmente. Glória a Deus. Para a honra e glória do nome do Senhor. O Senhor deu o livramento de morte. Deus tem poder para dar livramento de morte. Deus tem poder para curar enfermidade. É verdade. Deus tem poder para ressuscitar mortos. Glória a Deus. O Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. Aleluia. Durante todos esses anos da minha vida, o Senhor vinha falando sobre a obra que tinha na minha vida e na vida do meu marido. Nós não entendíamos muito bem. Sabíamos que tínhamos que fazer a obra, sabia que ele tinha um chamado para o ministério, mas ele nunca teve coragem de assumir e querer ser um pastor. Ele nunca quis. Até hoje ele sempre diz, eu não sirvo para ser pastor. Porque ele é maranhense, mas ele tem um temperamento muito forte
E ele fala que ele não sabe lidar com as pessoas direito. E que ele não servia para ser pastor, mas o Senhor sempre falando isso com ele. E ele nunca tomou essa posição e eu também não busquei fazer algo mais que Deus queria. Visita, né, nos hospitais, visita nos lares, eu também não fiz. E o Senhor foi só dando tempo para nós, dando tempo. E aí eu comecei a trabalhar, né? Meu marido, depois que saiu dessa empresa, que ele foi motorista, mudou de empresa. Eram contratos de 2 em 2 anos. Ele mudava de uma empresa, era contratado por outra, ia passando, né? Passou em várias firmas. Ficou desempregado. Bebi um pouquinho de água. E Deus sempre falando isso, sobre a obra, que chegou no momento do ano de 2023. Nesse ano de 2023, eu ainda dava reforço escolar, agora em São Cristóvão, né? Dando aula ali até a noite, de manhã, de tarde, de noite. Já cheguei num momento que eu já estava esgotada, fisicamente e emocionalmente. Parei de ir à igreja, já não tinha mais forças espirituais. Eu não lia a palavra, eu não orava e eu não ia aos cultos. E eu fui me enfraquecendo espiritualmente. E trabalhando, dando aula. Um dia, minha irmã teve uma revelação, nesse ano, né? Ano de 2000. Deixa eu contar a parte das dores. Aí, nesse ano de 2023, eu comecei a ter dores na coluna. Eu fui muitas vezes à UPA. Chegava lá, fazia raio-x, os médicos diziam que eu não tinha nada. Mas a dor que eu sentia e a sensação era de que a costela estava quebrada e se movimentando. Mas o raio-x dizia que eu não tinha nada e eu não entendia aquilo. Só tomando medicação para dor e piorando o quadro da dor. Até que um dia, minha irmã foi na minha casa e falou assim: Sandra, Deus me deu uma revelação com você. Eu falei: o quê? Eu cheguei aqui na sua sala, tinha vários cestinhos no chão, cheio de frutos, só que eles estavam todos mofados. Esses frutos representam a obra que você fez para o Senhor. Estão mofados, já passou muito tempo, e você não continuou fazendo a obra do Senhor. Deus te manda fazer a obra do Senhor. E eu continuei trabalhando, né? Não conseguia parar de trabalhar, porque eu tinha que ajudar em casa. Ela teve outra revelação. Ela disse que o Senhor disse para ela: vai lá e diz que ela vai passar no estreito comigo. E não peça misericórdia. E ela falou: eu não sei orar, como eu vou orar por ela? O Senhor disse: peça só a minha graça. Ela foi lá e falou comigo: Sandra, você vai passar num estreito com Deus. E Deus não vai ter misericórdia. Você tem que fazer a obra do Senhor. E aí veio todo o processo, né? Quando chegou no fim do ano, Natal, eu estava com crise de asma de novo. Nesse ano eu tive 4 pneumonias. No fim do ano eu estava doente de novo. Fui à clínica da família, passaram o corticoide, eu tomei. Depois não melhorei. Fui para a UPA, o médico nem me examinou. Falou que eu estava com pneumonia. Passou antibióticos, eu comecei a tomar. Quando passou 3 dias do antibiótico, era um domingo, à tarde. Depois do almoço, eu senti uma dor aguda no meio do peito. E eu pensei que ia infartar. Falei para o meu marido: me leva na UPA que eu acho que eu vou infartar. Cheguei lá, falei com a médica, eu já tinha 59 anos. Meu pai tinha morrido de derrame cerebral, tinha hipertensão. Ela falou: acho que você está tendo um infarto. Fez o protocolo de infarto, fiz eletrocardiograma, raio-x, tomei os remédios, beta-bloqueadores. Quando a médica voltou, eu estava muito nervosa. Ela falou assim: eu perguntei se você tive sangramento. Eu falei: eu não tive nenhum sangramento. Ela falou: eu vou te internar. Eu falei: eu estou infartando? Ela disse: não, suas plaquetas estão só 30 mil. E com 50 mil nós internamos, porque você pode ter hemorragias. Já, na verdade, era para eu estar tendo muitas hemorragias e ter morrido. Mas o Senhor é que pôs a mão dele sobre a minha vida. Eu não tive nenhum sangramento, eu não tive nenhuma hemorragia. Fui internada e fiquei lá tomando antibiótico, tratando da asma e observação por causa das plaquetas. O meu quadro de pneumonia foi melhorando, as plaquetas subiram, mas 4 dias antes da alta eu comecei a sentir dor na coluna. No primeiro dia, quando eu acordei, eu estava com dor. Eu tentei me sentar e não consegui. E eu caí para frente, debruçada assim, ó.
em cima da mesa de refeição. Eu não conseguia ficar sentada. Chamei o médico, me medicou com uma injeção bem forte, a dor passou. No outro dia, tive dor, por 3 dias eu tive dor e fui medicada com essa injeção. No domingo eu tive alta. Eu fui para casa, mas eu já estava andando com dificuldade, bem devagarinho. Fui para casa, moro no 3º andar, subi 2 escadas. Na primeira semana, na quarta-feira, eu já estava usando bengala. Desci para o aniversário do meu neto, subi. Nessa semana eu comecei a usar bengala. Fui na clínica da família, o médico mandou marcar consulta. Eu retornei para casa. Na outra semana eu já estava de cadeira de rodas, não andava mais. Meu Deus. Não conseguia mais andar. Fui lá, o médico ficou assustado, me atendeu, passou 2 tomografias. Eu acho que levaram 3 semanas para sair o resultado. Quando saiu o resultado, ele disse: Sandra, tem um câncer na sua coluna, tem uma massa mole e uma área lítica, que era um buraco na minha vértebra, na lombar. Eu falei: e agora? Ele falou assim: vamos fazer exames, porque na coluna sempre é secundário. Temos que achar onde está o câncer principal. E comecei a fazer exames. Tomografia, exame de sangue, tudo que é colonoscopia, endoscopia, tudo. Eu passei 6 meses fazendo exames. Durante todo esse período que eu comecei o processo de exames, cada exame que eu fazia, as dores iam piorando. Piorou ao ponto de eu não conseguir nem me levantar, nem me sentar na minha cama. Meu filho precisava me levantar, precisava me sentar. Precisei que fizessem tudo para mim. Meu filho
E eles fizeram a biópsia, enfiaram uma agulha de 15 centímetros na minha lombar, doeu demais, para tirar fragmento de osso e sangue. A primeira vez que eles fizeram, não conseguiram tirar. Tiveram que repetir o processo e colheram aquilo, né? Aí levaram para a biópsia. 2 dias depois eu recebi o diagnóstico que era mieloma múltiplo. Eu tive muito medo. O médico foi me explicar, né, o que era, me explicou o tratamento. E eu falei para ele, eu estou com medo, mas eu vou lutar pela minha vida. E seriam 8 meses de quimioterapia toda semana. E eu ia começar na sexta-feira. Eu tive alta terça, na sexta-feira eu teria que começar a quimioterapia. E nesses dias eu piorei da asma. Falei para o meu filho, sexta-feira eu vou ao hospital e passo pela consulta lá. Só que quando eu cheguei lá eu já estava muito mal. Eu não conseguia mais respirar direito. E os médicos tiveram que me internar e me entubaram. Eu passei 3 semanas entubada. E os médicos não davam diziam assim, bom, o quadro da sua mãe é o mesmo. Ela não piora, mas ela também não melhora. Teve um médico que chegou a dizer que se eu voltasse, eu ficaria com sequelas, né, vegetando em cima de uma cama. Mas os meus filhos iam todos os dias ao hospital. Eles oravam e cantavam para mim, Glória mesmo eu sem eu estar, né, consciente. Até que chegou o dia que tiraram, né, passaram 3 semanas, eles tiraram os remédios que dão para eu ficar em coma, era em coma induzido, e eu acordei. Quando eu acordei, eu estava bem, falando perfeitamente, né? Mas eu não conseguia falar alto, porque eu não tinha voz. Eu estava com traqueostomia. Aí eu pedi aos meus filhos para escrever. Me deram papel e caneta, eu comecei a escrever. A primeira vez que eu escrevia, eu repetia 3 consoantes numa palavra. Se eu fosse escrever batata, eu botava ba, 3T e completava a palavra. E no segundo dia, eles voltaram para me visitar. Eu já estava escrevendo melhor, não errava mais as palavras. No terceiro dia, eu comecei a escrever perfeitamente. Eles me davam uma folha sem linha e eu conseguia escrever certinho, né? Direitinho. E esse médico que disse que eu ficaria com sequela, ele ficou espantado. Porque eu acordei, estava falando, estava bem, estava escrevendo. E aí eu saí dali, do coma, fiquei ainda naquele quarto de isolamento, porque eu fui entubada por influenza. Fiquei ainda ali alguns dias, depois eu fui para o leito do CTI, que era do lado. Fiquei ali mais alguns dias. Aí eu fui para pneumologia, antes de ter alta, né? Porque eu ainda estava com asma. Fui para pneumologia, fiquei alguns dias. E dali eu tive alta e comecei a quimioterapia. Aí, ainda estava de cadeira de rodas. Nesse período que eu voltei para casa, a minha irmã começou a fazer uma campanha de oração lá em casa. Antes de eu ter alta, antes de eu internar, né, para o tratamento, teve uma campanha de oração na minha casa. Eu estava de cadeira de roda, foi no processo dos exames. A outra minha irmã fez uma campanha de oração lá em casa com o marido dela e alguns irmãos da igreja. Foram 3 semanas na minha casa e 4 semanas no monte. Nesse período que os irmãos iam na minha casa, eles sempre me incentivavam a andar. Só que eu estava na cadeira de rodas, eu não conseguia ficar em pé. E eu comecei a ficar, assim, um pouco chateada e constrangida. Eu falei com a minha irmã, você disse para eles que eu não ando, que eu não consigo? Sim. Falei, porque eu estou me sentindo constrangida com isso. E aí eles faziam a campanha, né? Era toda segunda-feira. Alguém teve uma revelação que viu uma luz iluminando a minha coluna. Outra pessoa falou, o irmão, o pastor, que foi também, falou, na oração, ele falou assim, eu vejo medula. E eu comecei a pensar e rir no meu pensamento. Medula, isso não é de Deus. Porque o meu problema é nos ossos. Como é que o pastor fala que é medula? Aí passou, né? Passei o processo, fiz os exames. Quando recebi o diagnóstico, câncer na medula. Meu Deus. Que foi o meu diagnóstico. Esse mieloma múltiplo é um câncer na medula. Aí comecei a fazer, né, o tratamento das quimioterapias, foram 8 meses. Toda semana eu ia ao hospital e continuava sem andar. Antes, eu não sei em que mês que eu já estava fazendo quimioterapia,
Eu lembro do irmão falando para mim na campanha assim: irmã, levanta e anda em nome de Jesus. Um dia eu estava deitada na cama e eu ouvi nitidamente a voz do irmão no meu ouvido: irmã, levanta e anda em nome de Jesus. E eu fiquei com aquilo na cabeça: levanta e anda em nome de Jesus. Eu vou tentar levantar. Me arrastei na cama, que eu não conseguia andar sozinha, botei as mãos na cama assim, fiz esforço, fiquei em pé e comecei a andar de novo. Glória a Voltei Deus. a andar, né? Mesmo com dificuldade, eu já andava. Eu fiquei na cadeira de roda todo esse período porque eu não conseguia andar muito, eu ficava muito cansada. Mas o Senhor me fez andar novamente. Glória a E a minha Deus. irmã, a Márcia, ela falou: Sandra, você vai voltar a andar. Deus me falou que você vai andar. Eu achava que eu nunca mais ia andar na minha vida. Eu achava que aquela seria a minha nova condição. Além de ficar na cadeira, né, que eu fiquei todo esse período, eu diminuí 12 centímetros de altura por causa da compressão na minha coluna. Bem curvada para frente, ficou um ovo nas minhas costas. E aí eu comecei a sentir vergonha de ser assim, da minha condição física. Teve um dia que eu cheguei a falar para o meu marido: se você não quiser continuar casado comigo por causa do problema de saúde, por tudo que está acontecendo, eu te dou liberdade, te dou o divórcio para você casar com outra pessoa. E ele disse para mim: eu nunca vou deixar você. Eu te amo, eu vou continuar casada com você Glória a até Deus. que Jesus volte. Ali, naquele momento, aquela tristeza que eu tinha, aquela vergonha, aquela depressão passou. Porque todo o meu problema com relação a ele era isso, a minha aparência. Mas ele me deu todo apoio, apesar de não estar em casa durante a semana, ele me deu todo apoio. Ele estava em Petrópolis trabalhando na igreja de lá. Ele ia segunda e voltava sexta. Nesse período que eu comecei o tratamento, as minhas despesas ficavam entre 4 mil reais, mais ou menos, ou 5 mil, não recordo. Meu marido não estava trabalhando em emprego, meu filho não trabalhava e eu não trabalhava. E eu pensei: como vai ser isso? Como vão pagar as contas? E o Senhor enviou os recursos. A primeira coisa que aconteceu foi um primo meu que eu não via há muitos anos, por parte de pai. Ele falou: você se importa se eu fizer uma vaquinha para te ajudar? Eu falei: não. Ele fez uma vaquinha e aí ele me deu, na época, acho que R$ 1.200. Deu para eu comprar remédio para 4 meses para o tratamento da asma e também para o tratamento do câncer. E esse dinheiro foi multiplicado, eu não sei como. De vez em quando, chegava dinheiro na minha conta, eu não sabia nem de quem. Glória Chegava a Deus. Pix, e o dinheiro não acabou. E o meu marido ficou trabalhando lá. No início do ano, ele se aposentou, ganhando salário mínimo, mais o que ele trabalhava em Petrópolis e mais as doações. Cobriu todo o meu tratamento e nos sustentou durante todo esse período. Durante esses 8 meses, o Senhor enviou dos altos céus o recurso. Aleluia. Deus, ele tem poder Glória para a Deus. enviar o recurso financeiro que a gente precisa para qualquer coisa. Basta tão somente nós crermos. E esse crer que eu digo, a pessoa não precisa nem... é claro que nós precisamos de crer em Jesus para sermos salvos, né? Aceitarmos Jesus para sermos salvos. Mas se a pessoa está fraca espiritualmente, se a pessoa está afastada, ou se também não é cristão e crê no poder de Deus, Deus também opera milagre. Você crê nisso? Amém, eu creio. Deus crê. Deus opera milagre também. E envia, a cura envia recurso financeiro. E Deus continua enviando e vai enviar para a vida de cada um dos irmãos que nos ouvem essa Foi o que tarde. Deus fez na sua vida, né? Foi o que Deus Mesmo fez com a na sua minha fé vida. bem fraquinha, passando por todo o processo, né? Sem estar ali buscando ao Senhor, né? Nesse processo aí a gente pensa só que vai morrer, né? Uhum. Mas mesmo assim o Senhor estava junto com você nesse processo, cuidando e curando, né? Trouxe a cura, né? Sim, O recurso o Senhor não me financeiro. abandonou. A Bíblia diz no Salmo 107, o Salmo 107 fala de várias pessoas. Eu vou ler aqui alguns versículos do Salmo 107. Aleluia, Jesus. Eu vou ler alguns versículos só. Eu vou ler do versículo
23 até o versículo 30 do Salmo 107. Os que descem ao mar em navios, ganhando a vida nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas. Pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios, e toda a sua habilidade nada vale. Então clamam ao Senhor na sua angústia, e ele o livra das suas aflições. Faz cessar a tormenta e acalmar-se as ondas. Então se alegram porque se acalmaram, e assim os leva ao seu porto desejado. Então, esse salmo todo fala de pessoas que, quando sofreram aflição, eles clamaram ao Senhor, e o Senhor ouviu, e o Senhor respondeu. E esses versículos falam das pessoas que trabalham, né, nos navios. Eles têm experiência para trabalhar com navios, né? Às vezes são navios pesqueiros, e eles têm toda a experiência na tempestade. Só que aqui diz assim, ó: eles veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas, quando o vento se levanta e se acalma. E Deus faz isso. As tempestades que se levantam nas nossas vidas, Deus acalma. Deus manda que o vento, que o mar se acalme e traz a bonança, a calma, né, para as tempestades das nossas vidas. E assim Deus fez na minha vida. Deus enviou, né, o socorro. Deus supriu a vida financeira. Deus supriu o tratamento de saúde. Aleluia, Deus me sustentou. Deus me deu forças para eu fazer meu tratamento. E nesse período que eu comecei meu tratamento, já alguns meses depois, eu comecei a ir na oração de vez em quando na casa da minha sogra, né? Eles oraram por mim, mas eu não saía de casa, porque era difícil. Eu tinha medo de contrair doenças. Os médicos me mandaram usar máscara, não frequentar lugares cheios, né? Para eu poder não ficar doente de novo e ser entubada outra vez. Mas o Senhor, Ele cuidou de mim. E até que terminou o tratamento em abril desse ano, de 2024. Eu ainda estava na cadeira de rodas, andando ainda com dificuldade, né? Eu falei que eu comecei a andar quando o irmão falou, levanta e anda. Eu criei naquela palavra, comecei a andar. E a partir dali, de vez em quando, eu ia na igreja. Eu ainda não estou indo todos os domingos, todos os dias. Eu só vou algumas vezes, mas passei aí às sextas-feiras no trabalho de oração na casa da minha sogra. E ali o Senhor tem feito maravilhas, não só na minha vida, mas na vida de tantas pessoas que vão ali, que ouvem a palavra do Senhor, porque o Senhor é poderoso. Diz a palavra de Deus, né, que os discípulos estavam no mar, né, na tempestade, e eles temeram. Jesus estava dormindo lá no barco, estava com eles, e eles temeram a tempestade, correram e gritaram e chamaram Jesus. E quando Jesus acordou, perguntou o que aconteceu e disse: por que vocês estão com medo, homem de pequena fé? Ele mandou o vento se acalmar, e o vento se acalmou. Amém. E depois eles disseram: quem é esse que até o vento e o mar, né, obedecem à sua voz? Esse é Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo que nós cremos. É esse Jesus Cristo que nós estamos dando testemunho do nome dele nesta tarde. É esse Jesus Cristo que faz milagres. Ele fez na minha vida. Me ajudou, me supriu, ainda estou me tratando, estou fazendo exames para o transplante, mas estou de pé. O Senhor renovou a minha força. Glória a Deus. Eu estou bem, buscando ao Senhor. Agora eu estou, né, lutando para fazer a obra do Senhor ali às sextas-feiras junto com a minha sogra e meus cunhados. E Deus, Ele faz maravilhas. Deus acalma toda a tempestade. Se é a tempestade da doença, se é a tempestade do desemprego, se é a tempestade na família, se é divórcio, se é problema com o filho, se tem alguém desviado, se tem alguém no vício das drogas, não importa. Se tem alguém internado no leito com câncer, não importa. O Senhor tem poder para operar o milagre na vida de todos. Só basta crer. Mateus 17:20, eu vou contar uma parte que eu esqueci do meu testemunho. Um dia, eu estava em casa, né? Aí eu falei que eu estava bem corcunda.
Aí, um dia, eu perdi o sono. E aí eu pensei assim, eu vou procurar um vídeo no YouTube de oração e libertação. Eu encontrei uma irmã fazendo uma oração ao vivo. O vídeo da irmã tem 2 horas e pouco. Durante 1 hora, mais ou menos, eu fiquei orando junto com a irmã e dormi. E eu crendo no milagre. Quando foi de manhã e eu acordei, que eu fui passar para o banheiro, meu filho estava sentado no computador. Eu entrei no banheiro e falei assim para ele, olha para minha coluna, ela está retinha. Aí ele falou assim, mãe, é verdade, a sua coluna está reta. Eu falei, eu não acredito, você está brincando. Ele falou, tá sim, mãe. Aí eu fui para o espelho olhar. E realmente eu tinha melhorado quase 100% da minha coluna. Estava reta. E eu falei, meu Deus, não é possível, Deus operou um milagre. Glória a Deus. Então, eu fiz uma camisa, né? Desse versículo, Mateus, não vou ler não, vou falar. Mateus 17:20, que diz sobre o grão de mostarda, que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, diremos